Você sabia que aquele que você pensa que é o seu pai biológico, de repente não é? 15% da humanidade é assim. Essa é a Pensata de hoje. Pensata, com Marcelo Madureira. Guerra do Esperma, de Robin Baker. Robin Baker é um professor de zoologia da Universidade de Manchester que se dedica a estudar a reprodução humana e faz pesquisas nesse campo. E eu já tinha lido esse livro há muito tempo. Esse livro é de 1996. Ele até, na minha biblioteca, é o livro 1208, para vocês terem uma ideia. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo e não sei por que resolvi reler. E é um livro muito interessante, porque ele pega casos reais, possibilidades reais. Esse livro mostra, através de pesquisa e estatística, que mais ou menos 15% da humanidade, o pai não é pai do filho que ele pensa que é. Nem o filho ou a filha sabe que aquele que ela pensa que é o pai dela, o é. Por causa do quê? Por causa da guerra do esperma. É um título meio chocante, né? Que porra é essa, né? Guerra do Esperma. Mas é um livro de ciência interessantíssimo que trata da reprodução humana e comparada, inclusive, com outras espécies de animais. Mas o fundamento do livro mostra que a natureza, sábia como sempre, o problema dela é possibilitar o máximo possível a reprodução das espécies. A natureza faz com que a reprodução de todos os seres tenha a maior chance possível de ocorrer. E isso não seria diferente da nossa espécie, dos seres humanos. E nesse livro aqui você vai aprender várias coisas interessantíssimas. Por exemplo, que numa ejaculação, um homem, em idade, né, de reprodutiva dele, em cada reprodução ele expele, né, na ejaculação, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões de espermatozoides. E que apenas 1% desses espermatozoides chegam até ao colo uterino. Inclusive, eu, né, que eu como sou um caceta e planeta, não como ninguém, então meu desconhecimento sobre a anatomia, principalmente a anatomia reprodutiva feminina, era nenhuma, né? E é muito interessante que ele mostra em detalhes como é que é o processo reprodutivo e compara, inclusive, esse processo reprodutivo entre várias outras espécies, aves, vírus, enfim. Você começa a entender muito disso de uma forma muito interessante, muito divertida. Não é leitura chata, não. É interessante que, por exemplo, você pensa que o colo do útero ele fica lá no final do útero, né, numa curva, né, a vagina, ela tem um final lá, bate lá no fundo do poço, né, a glande, né, que é a ponta do pênis masculino. Mas não, o colo do útero fica acima, né, e o esperma ele fica depositado aqui embaixo, ele cai para cá. E que através dos movimentos da relação sexual, o colo uterino vai construindo, vai fazendo aqui uma distensão muscular, uma espécie de tromba, que vai possibilitar a subida de alguns espermatozoides, não todos. É muito interessante a história do espermatozoide, porque inclusive ele mostra que tem os espermatozoides tem vários tipos, inclusive tem os espermatozoides guerreiros, que conseguem identificar se aquele espermatozoide que ele encontra, se ele conversa, realmente tem o mesmo DNA, a mesma carga genética dele ou não, porque se não tiver, ele destrói o inimigo. Ele destrói. Tem outros também, o processo de fecundação é complexo e é misteriosamente, impressionante, né, que no final acabam muitos poucos espermatozoides chegando ao óvulo feminino. É inacreditável como apenas muitos poucos espermatozoides e espermatozoides reprodutivos, como eu já falei, tem os espermatozoides guerreiros, tem os espermatozoides bloqueadores, que bloqueiam os canais
da mucosa, da membrana que envolve o colo do útero, que é por ali que os espermatozoides caminham, ele sendo uma espécie de zagueiros, de beck, para que outros espermatozoides de outro indivíduo não percorram aquele caminho. E chegando lá no óvulo, pouquíssimos espermatozoides conseguem ter acesso ao óvulo. E o primeiro que consegue romper aquela camada proteica em volta do óvulo, ele imediatamente produz uma substância que também envolve o óvulo e impede, proíbe que outro espermatozoide possa também fecundar aquele óvulo. Você vai aprender aqui, você que talvez conheça bem na prática o processo de reprodução, o processo de fecundação, você vai aprender em detalhes, e como é curioso essa questão da reprodução. E aí ele começa a examinar várias possibilidades e que existem muito mais do que a gente pensa, de que uma mulher tem um filho, tem uma filha, tem um bebê, de um pai que ela teve uma relação ocasional. Porque um espermatozoide, ele chega a sobreviver até 48 horas no ambiente intrauterino, ou até mais. Os espermatozoides saudável e jovem. Então, às vezes, fortuitamente, as pessoas têm relações ocasionais com outras e acaba que aquela relação ocasional foi que efetivamente fecundou a mulher e não aquela relação que ela tem com o parceiro dela frequente e estável. Aí talvez venha o fato curioso, né, que na religião judaica só é considerado judeu aquele que nasce de ventre judeu. Por quê? É claro, ele saindo do útero de uma judia, você pode garantir que a mãe é judia. Já o pai, você não tem como garantir, né? Se você não pode dizer, olha a sabedoria da religião aí funcionando. E depois, né, com os pogroms, né, os estupros, a violência sexual que sempre ocorreu, né, isso dá à humanidade essa possibilidade que chega a ficar da ordem de 15%. E é muito interessante que hoje tem vários esses programas de sequenciamento genético, né? Tipo MyHeritage, e tem vários aí que você manda um pouquinho da saliva e tal e te dá o mapa genético. Começam a ocorrer os casos do que o cara manda um mapa genético e manda também o do pai e da mãe, e ele recebe o resultado que esse aqui que você falou com teu pai, cara, não tem nenhuma correspondência genética com você, não. Teu pai é outro. Tanto que você pode participar desses programas de uma maneira anônima, para não ter essa notícia, digamos assim, às vezes esquisita. Você pode participar desses programas de uma maneira anônima, porque esses programas eles não têm só uma finalidade genealógica. Eles, na verdade, o mais importante é a construção de quanto mais mapeamento genético da nossa espécie você faz, melhor fica para você estudar doenças, estudar cura de doenças, tratamentos e tudo mais. Por isso eu não estou aqui condenando esses programas, não. Eu mesmo participo de 2. Mas o meu pai é meu pai mesmo. Nesse caso eu escapei. Mas aí o interessante do livro é que ele vai capítulo por capítulo mostrando casos em que as mulheres acabam engravidando, né, achando que engravidaram do parceiro, do marido, do namorado, mas na verdade engravidaram de um outro homem. Né? E ele mostra as várias circunstâncias de que isso pode ocorrer. Obviamente, aquela velha história de sentar no vaso sanitário ou usar uma toalha, isso não existe, essa possibilidade, isso é bobagem. Agora, aqui existe a questão da infidelidade, do adultério, de aventuras sexuais. Isso é muito maior do que a gente imagina. Porque isso, não estou fazendo um julgamento moral disso, isso é até um truque da natureza para que exista a maior possibilidade de reprodução da espécie humana. Isso aqui é o grande truque, a grande sacada, né? Então, é o que eu sempre falo.
A natureza não é moral. Não existe na natureza o conceito de moral. A natureza tem leis, regras, mas a ideia de moral não existe na natureza. Portanto, a ideia de moral é uma criação dos homens, né? É uma criação da humanidade para que a gente possa, digamos assim, poder viver em sociedade, poder conviver, né? A moral é o que pode, o que não pode, né? Você tem a moral, você tem a moral e a ética, né? Que são, digamos assim, os dois guardiões que, inclusive, segundo o próprio Platão, né? Nos impediam de chegar, nos impedem de chegar ao que seria a felicidade plena. Mas isso eu vou falar num outro Pensata, é um livro do Eduardo Gianetti, que sou fã dele, O Anel de Giges, que eu vou começar a ler, não li ainda, mas trata desse assunto, ética e moral. Mas esse livro aqui mostra que a natureza desconhece o que é a moral. E o curioso é isso, você vai descobrir vários casos, não tem essas mulheres, por exemplo, que ficam 10 anos, um casal tentando engravidar e de repente a mulher aparece grávida, sem fazer tratamento, sem nada? Lê aqui no livro, é interessante, é curioso. Dá para você que é homem, você que é preocupado com essa questão de cornidão e tal, você deve ler esse livro porque tu vai ficar cabreiro. Tu vai ficar cabreiro. Vai entender várias circunstâncias que favorecem ou desfavorecem a reprodução humana. Inclusive, por exemplo, fatores externos, né? Quando o casal está sob estresse, né? Um marido está desempregado, está num momento de baixa autoestima, tudo isso influi no processo reprodutivo. Então, esse livro aqui, A Guerra do Esperma, é um livro que todo mundo deve ler para aprender, e você que vai casar, aprender como é que funciona a reprodução humana, como é que é comparado com outros mamíferos, também com aves, com outras espécies, e é interessante, bacana e divertido. É uma recomendação do Pensata de hoje. Não se esqueçam, né, do Pensata ao vivo, de quinta a domingo, 22h30, né, nas principais plataformas. Você entra lá, pega o link e a gente conversa ao vivo. E eu agradeço mais uma vez aqui ao meu diretor e colaborador, o Nando Chagas, né, que é músico, formado em Berkeley, fotógrafo, artista plástico, é um dos caras assim, e para mim ele só perde para o Padre Fábio de Mello em termos de talento e esteticamente não. Esteticamente, como o Padre Fábio de Mello, não existe ninguém nesse mundo que se compare ao Padre Fábio de Mello em termos de um homem como um pedaço. Porque já que eu estou falando de esperma e reprodução, eu não sei porque eu lembrei do Padre Fábio de Mello, a quem eu dedico este programa. Ficamos por aqui. Até o próximo Pensata. Um beijo, um queijo. Tchau.